dando continuidade, como a Camille já falou, hoje estamos finalizando os estudos do Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: família segundo a vontade de Deus, vive os valores do reino. É nós, Val. Rica oportunidade que temos para viver em família, nesse propósito. É uma oportunidade rica e maravilhosa de nós estarmos aqui na presença de Deus com temor e tremor, mas para vivermos os valores do reino. Então nós vamos começar. Durante esse mês, nós aprendemos bastante com a oração do Pai Nosso. Quem não sabia orar a oração do Pai Nosso, aprendeu. Eu creio, porque nós repetimos ela várias vezes. Nós aprendemos a ter intimidade com o Pai, a nos santificar, a viver debaixo da tua vontade, a confiar em Deus e na provisão do pão, a perdoar porque fomos perdoados, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o reino. Jesus menciona o reino 2 vezes na oração. Venha o teu reino, e porque teu é o reino. A primeira aparece nos evangelhos de Lucas e Mateus. A segunda, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Aparece somente no evangelho de Mateus. O que podemos aprender com o tema Reino de Deus e fazer uma aplicação à família? Segundo o teólogo protestante Martin Lloyd-Jones, em seu comentário sobre a oração do Pai Nosso, afirma: essa petição aponta para nós um ardente desejo de que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra, prestado ações de graça. Na Bíblia, nós encontramos menção ao reino de Deus e ao reino das trevas. Paulo deixou isso bem claro quando escreveu em Colossenses 1, 12 e 13, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é reino? É uma comunidade composta por 2 classes de pessoas: o rei que governa e os súditos que obedecem e se sujeita à autoridade do rei. Não pode haver reino sem rei, tampouco não pode haver reino sem súditos. O reino das trevas tem um rei, Satanás. O reino da luz também tem o seu, Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Salvador.
Só ao compreender isso já fica claro o quanto é importante pedirmos a Deus: venha o teu reino. Aleluia, Jesus. Em que sentido podemos, como indivíduos e famílias, viver o reino de Deus? A mensagem do reino, no contexto familiar, se dá quando reafirmamos que o reino de Deus já veio. Como podemos saber que o reino de Deus já está acontecendo? Quando nós entendemos que Jesus veio para nos salvar. Jesus disse: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 11, 20. Isso é uma evidência clara que o reino de Deus chegou. Os judeus esperavam o Messias que iria derrubar o domínio romano. Mas Jesus estava se referindo a um reinado espiritual. Ele veio para nos tirar das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz. Como podemos viver isso na família? Inculcar, especialmente na cabeça dos nossos filhos, dos nossos pequenos, que Jesus viveu neste mundo de uma forma humana. Filipenses 2, 6 ao 8. Ele era Deus e veio de forma humana, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo. Contar histórias dos milagres de Jesus para os nossos pequenos. Precisamos cada vez mais lembrar sobre o Jesus histórico, o Jesus que viveu na terra de Israel. Falar para os nossos jovens e incentivar eles para ler livros de fé cristã. O Jesus que veio para salvar os que se havia perdido e para nos dar esperança. Amém? Amém. O reino de Deus já veio. A mensagem do reino no contexto familiar se dá quando vivemos hoje os valores do reino. O reino de Deus está aqui, agora também. Amém? Glória a Jesus. Cristo reina na família quando cada coração confessa que é um súdito do Rei Jesus. Como podemos viver o reino de Deus hoje nos nossos lares? Priorizando. A pequenininha leu, né, o versículo sobre priorizar, né? Jesus, ele fala em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando na família todos os membros, eles dão prioridades a Jesus em suas vidas, né? O Senhor, ele está reinando nos nossos lares, amém? Quando Jesus assume o trono do nosso coração, na família, de todos os familiares, o reino de Deus passa a ser prioridade em tudo. A família deixa de ser materialista e se torna mais espiritual, né? Nós vivemos segundo o Espírito. A família deixa de buscar as coisas materiais e prioriza buscar as coisas espirituais. O reino de Deus passa a ser procurado e valorizado pela família. Nós valorizamos o reino de Deus quando nós buscamos, né, voltar a fazer aqueles cultos familiares nos lares, como é importante, né? As pessoas, antigamente era muito feito esses cultos nos lares, né? As famílias se reuniam, cultuavam, iniciava o sábado, encerrava-se o sábado em família. Isso é uma maneira grandiosa de nós valorizarmos o reino de Deus. Lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, né? A família também, ela
ela pode viver esse reino de Deus hoje, né? Buscando o quê? A justiça, a paz, a alegria e a edificação mútua. Romanos 14, 17 e 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Devemos buscar essa justiça, essa paz e essa edificação. Numa família em que o reino de Deus é vivido, há justiça, há alegria entre os cônjuges, entre os irmãos, entre noras, entre genros, né? Há justiça, há paz e alegria. A paz familiar é valorizada. Todos que vivem para edificar uns aos outros. Como que nós edificamos uns aos outros, né? Nos fortalecendo, nos aconselhando. Nós edificamos assim, até mesmo corrigindo, né? Nós nos edificamos uns aos outros. E também nos alegrando. Como é importante nos alegrar em família, né? Como é importante nós termos um momento de alegria na presença, junto com a família, na presença do Senhor. Aleluia. Imagine uma família vivendo esse tripé: justiça, paz e alegria. Aos olhos humanos parece até impossível, né? No tempo em que nós vivemos, até parece impossível, né? Viver tudo isso, né? Mas é possível, né? É possível com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. É possível, porque é Ele que nos conduz a viver essa paz, a viver essa alegria. Gálatas 22. Gálatas 22, 5, 22 ao 24, fala sobre os frutos do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha só, é possível, quando o Espírito Santo está conosco, Ele desenvolve em nós o fruto do Espírito Santo. E nós podemos viver esse tripé aqui de paz, alegria, né? E justiça. Glórias a Deus. Quando numa família a justiça está presente, a paz é buscada todos os dias e a alegria do Espírito é vivida. Será com certeza uma família que vive os valores no reino do Senhor. Glórias a Deus. A mensagem do reino no contexto familiar se dá quando nos envolvemos para que o reino seja ampliado. Então se nós vivemos os valores do reino, nós também podemos ser útil para o crescimento desse reino. Amém? Você é útil para o reino? Você tem procurado ser útil para o reino, para o evangelho deste reino? Paulo, ele deixa claro em 1 Coríntios 15, do versículo 24 ao 28, quando ele diz assim, que quando Jesus voltar, o reino de Deus será totalmente implantado, diz a Bíblia. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades e forças. Então, nós vamos viver uma totalidade desse reino. Glória a Deus. O reino de Deus está em nós. Mas um dia nós vamos viver a totalidade, onde o mal vai ser destruído. O reino das trevas, conforme a Dete falou, né? O reino das trevas vai ser totalmente destruído. E o reino da luz, né, vai habitar para sempre. E nós viveremos com Cristo nesse reino, né? E Ele vai ser totalmente nas nossas vidas e em todo o universo. Amém? Em toda a terra. Os céus e terras adorarão o Senhor por toda a eternidade. Então hoje muitas nações estão debaixo do poder das trevas.
Nós vemos que muitas nações, muitas famílias ainda estão debaixo do poder das trevas. Mas quando nós oramos assim, venha o teu reino, nós estamos clamando para que o reino de Deus tome conta de todo mundo, de todas as famílias do mundo. Quando nós oramos, venha, Senhor, o teu reino, não é só sobre a nossa família que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo sobre todas as famílias da terra. Amém? Como podemos então viver, a ser útil para o evangelho dentro da família? Converse em família e estude sobre a segunda vinda de Jesus. Será que nós temos falado dentro da nossa casa sobre a segunda vinda de Jesus? Sobre a volta de Jesus? É importante nós falar que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Porque os nossos filhos, eles precisam estar preparados. Nós precisamos estar preparados para esse dia glorioso, irmãos. Jesus deve estar reinando no nosso coração, para nós podermos viver o reino na sua totalidade. Começa aqui, no nosso coração, amém? Então nós precisamos estar sentados à mesa ali, falando para os nossos filhos sobre a segunda volta de Jesus, que vai acontecer, é fato, amém? E que nós aguardamos isso. Através da oração, nós precisamos estar orando por aqueles que vão, para missionários que estão lá longe, Nós precisamos estar incentivando os nossos filhos a orar, Nós podemos estar contribuindo monetariamente para que esse evangelho cresça. Nós não podemos estar lá em outros países, mas os missionários podem. E como eles vão? Eles precisam da ajuda da igreja. Então nós podemos estar ajudando, contribuindo, orando, indo, Não podemos ir lá, mas nós podemos estar nos disponibilizando aqui para o reino de Deus. Quando nós somos convidados para fazer algo para o Senhor, nós já estamos trabalhando no reino. Vocês creem assim? Lá no Ministério Infantil, quando as professoras estão lá ensinando os pequeninos, elas estão cooperando e sendo úteis para o evangelho. Os professores, não só as professoras, Quando está acontecendo aqui, os professores de escola bíblica se disponibilizam a ensinar, eles estão, contribuindo para que o evangelho aconteça. Quando nós fazemos igreja fora dos portões, então nem se fala, Nós estamos expandindo o evangelho. Há pouco tempo aí nós estávamos sendo reconhecidos pelo bairro aí, através de ajudar. O bairro pode também ajudar através da igreja. E isso é contribuir para que o reino de Deus cresça. Amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos estar incentivando os nossos filhos a orar pelos missionários, ensinando os nossos filhos a desde cedo a contribuir com o reino de Deus. E quando nós fazemos essas coisas, igreja, nós estamos vivendo, como está escrito lá em 2 Pedro 3,12, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Então, quando nós estamos fazendo isso, se disponibilizando, doando, cooperando, o que vai acontecer? Nós estamos fazendo algo para que a volta do Senhor Jesus, ela se apresse. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará quando o evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Então, quando nós colaboramos, quando nós nos disponibilizamos, nós estamos cooperando para que a volta de Jesus possa acontecer mais breve possível. Amém? E todos nós aguardamos esse dia. Nós devemos aguardar, nós devemos ansiar por esse dia. É um dia glorioso, é um dia que nós podemos estar com Cristo na eternidade. Nós aguardamos esse dia. Tudo aqui nesse mundo, todos esses acontecimentos tristes, tudo isso vai acabar. Nós vamos viver num reino de paz, de harmonia, onde o Senhor vai reinar eternamente sobre todos os corações. Amém? Quantos aqui ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador no seu coração? A Bíblia diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior,
nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem que estar em nós. O nosso coração deve estar sendo conduzido pelo Senhor. O trono do nosso coração deve estar sendo ocupado pelo Senhor. O Senhor deve reinar em nós. E como? Quando nós nos esvaziamos da nossa própria vontade, o Senhor está reinando em nós. Quando nós deixamos que a vontade de Deus se cumpra em nós, o Senhor está reinando em nós. O Senhor Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos negar as nossas próprias vontades. Devemos nos decidir por estar com Cristo. Quando um homem ou uma mulher, uma criança, um adolescente recebe Jesus como Salvador, o reino de Deus passa a ser realizado na vida dessa pessoa. Então Jesus, Ele quer ocupar corações nessa noite. Talvez você ainda não decidiu por Cristo. Talvez você ainda não convidou o reino do Senhor para habitar no seu coração. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo de salvação. O Senhor quer reinar na sua vida, no seu coração. O Senhor quer reinar na sua família. Amém? Hoje é o dia aceitável, igreja. O Senhor, Ele quer reinar na sua vida. Fale para o Senhor: Senhor, reina em mim. Senhor, reina em todo o meu ser. Fale através de mim, Senhor. Usa-me, Senhor. E como nós cantamos aqui. Então, quando nós deixarmos, quando nós suplicarmos para que esse reino venha estar em nós, e esse reino realmente estiver em nós, nós vamos poder dizer, nós vamos poder glorificar o Senhor com essa frase que está lá no final da oração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Nós só vamos glorificar o Senhor com essa frase aqui, quando realmente o Senhor reinar nos nossos corações e nas nossas vidas, amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério? Vamos dizer isso para o Senhor agora? Convidar o Senhor: Senhor, reina em mim. Senhor, reina na minha casa, na minha família. Senhor, reina em tudo que há em mim. Amém?